Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre esse primeiro fim de semana aqui, de reabertura de diversas atividades, como a gente vem falando desde cedinho, e até para que a gente possa olhar aí para os próximos dias e ter uma leitura um pouco mais clara de quais devem ser os próximos passos, inclusive, do Plano São Paulo de flexibilização. Será que a gente vai continuar assim? Porque a gente está chegando ao fim dessa fase de transição da quarentena, né? Para a gente saber como é que a gente entra no mês de maio. A partir de agora está na linha com a gente o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia. Prazer enorme estar com vocês novamente. Secretário, a gente estava aqui até há pouco falando sobre como foi esse fim de semana. Houve muitos flagrantes de desrespeito às regras dessa fase de transição da quarentena. Imagens que a gente pôde acompanhar, relatos dos nossos ouvintes, vimos parques muito cheios, bares com aglomeração. Tudo isso tem preocupou o senhor particularmente como secretário de saúde nesse primeiro fim de semana de reabertura dessas atividades? Olha, Sheila, nós, depois de um mês de março e um mês de abril extremamente difícil, né? Com o aumento de internações, de casos, de mortes em todo o país, na cidade não foi diferente. Chegamos a uma taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de 93%. Agora caímos para 82% na tarde de ontem. Foi feita essa flexibilização por parte do Plano São Paulo, do governo do estado, e as pessoas insistem em não entender que, primeiro, a pandemia não passou, de que todas essas medidas de flexibilização exigem o acompanhamento e a obediência às medidas sanitárias, de distanciamento, de uso de máscara, de não aglomeração, porque senão o que vai acontecer é se repetir tudo novamente, né? Nós vamos ter de novo um aumento do número de casos, nós vamos ter de novo uma pressão no sistema de saúde, a dificuldade em tratar e internar as pessoas e, obviamente, no final, o aumento do número de óbitos. Então, as pessoas precisam entender que até que a gente complemente o processo de vacinação, que se faça medidas como essa que foram feitas agora, de flexibilidade, para que setores da economia possam voltar a funcionar, mas que todos devam ter uma observação muito grande às medidas sanitárias, porque senão realmente é muito difícil. Os profissionais de saúde nossos estão esgotados, né? Você abre os leitos toda semana e eles em seguida são ocupados. Então é muito importante que a sociedade colabore com esse processo, flexibilizando, mas sempre tomando cuidado em observar as medidas de restrição sanitária. Secretário, o senhor falou aí da pressão, né, que o sistema de saúde sofreu, se a gente for olhar aqui algumas semanas atrás, qual é a situação hoje de ocupação de leitos de UTI, de vagas na rede pública para internação, né, o cenário em números, né, da pandemia na cidade de São Paulo? Olha, Ivan, nós conseguimos reduzir a taxa de ocupação de leitos de UTI, ontem estava em 82%, foi há 15, 20 dias atrás de 93%, a taxa também de ocupação de leitos de enfermaria, chegamos agora a 65%, nós conseguimos baixar por conta da abertura de 200 novos leitos, numa parceria da Prefeitura com a Uninove, né? Estamos agora recebendo as nossas novas usinas de oxigênio, implantando nas nossas UPAs e hospitais, o que vai nos dar uma possibilidade e uma capacidade de aumento do número de leitos aqui na cidade. Agora, isso tudo, evidentemente, precisa ter o acompanhamento, a colaboração das pessoas, né? As variantes são cada vez mais fortes, você viu que foi o impacto da P1, da variante de Manaus que nós tivemos. Nós precisamos retomar as cirurgias, os exames eletivos, que são aquelas comorbidades que as pessoas têm no seu dia a dia, que precisam ser tratadas. Enquanto que a gente tiver com todos os leitos ocupados de UTI, a gente tem dificuldade em voltar a tratar, né, as doenças renais, oncologia, embora o tratamento de câncer a gente não suspendeu na capital, mas uma série de outras doenças que as pessoas precisam voltar a ser tratadas. Por isso que precisa compatibilizar essa situação, quer dizer, as pessoas entenderem que a pandemia ainda não passou, infelizmente, né, e que a gente precisa ter todo o cuidado. Secretário, o senhor falou de passagem sobre as cirurgias eletivas, que é uma preocupação de muita gente que está aí na expectativa para conseguir realizar a sua cirurgia, inclusive também exames, não é? Havia expectativa de que essas cirurgias eletivas seriam retomadas hoje na rede municipal de saúde. Isso está mantido? Isso de fato aconteceu?
Está mantido, Sheila. Nós estamos voltando a fazer o atendimento de exames e de cirurgias eletivas nos nossos 16 hospitais dias da cidade, dos HDs, exatamente para que a gente faça uma retomada, não deixe que se acumule, né, problemas de outras doenças em outras especialidades com a população. Estamos fazendo isso com cuidado, separando o atendimento que é de Covid para esse outro atendimento. Então, nós retomamos, sim, a partir de hoje, as eletivas aqui na capital. Outro assunto que o senhor citou aí foi das mini-usinas, né, para a produção de oxigênio. A promessa era entregar 19, houve um atraso, né? Quantas já foram entregues, secretário? Onde? Se isso vai ser suficiente também para atender a capital num eventual recrudescimento, endurecimento, aí, uma piora dos números. A gente viveu uma situação bem complicada, né, em relação ao oxigênio, principalmente em relação à logística, né, o transporte desses cilindros. Como é que isso está hoje aqui em São Paulo? Então, Ivan, nós recebemos 400 cilindros da Fiesp, todos distribuídos, e adquirimos as 19 usinas. Já instalamos as usinas no Hospital Sorocabana, no Hospital da Capela do Socorro, na UPA Jabaquara e também na UPA do Boimirim 1. Agora nós vamos, essa semana, receber mais 5, que serão instaladas na UPA Moca, no nosso ambulatório de especialidades aqui no Butantã, também será instalado numa das AMAs nossas, a Pires, aqui também na região oeste da capital. Então, vamos complementar mais 5 dessas usinas e depois a gente inicia, na outra semana, a instalação das usinas nos HDs, que são 16 aqui na cidade, e aí completamos a instalação das 19 usinas que a gente conseguiu adquirir. A gente falou aqui há pouco sobre o novo inquérito sorológico, né, que vai ser feito para analisar a prevalência de casos de coronavírus em moradores adultos, né, aqueles que têm mais de 18 anos. O último levantamento aponta aí que 25% dessa população já teve contato com o vírus. Eu queria saber um pouco mais sobre esses testes, como eles são feitos, em que eles podem ajudar, né, você ter esse retrato da pandemia na cidade, e como que a Secretaria trabalha com esse número, 25% da população tendo contato com o coronavírus. O que isso significa efetivamente, secretário? Olha, os inquéritos sorológicos foram determinantes desde agosto do ano passado, quando nós iniciamos os processos de reabertura da economia, para que a gente pudesse medir a prevalência da cidade em cada um dos distritos, a população que era mais atingida, para estabelecer planejamento e estratégias de planejamento correto em cada região da cidade, de testagem, de abertura de leitos, de monitoramento, de ações comunitárias. Então, o inquérito ele é muito importante porque ele nos dá uma fotografia exata de como se encontra a pandemia na cidade. E fazemos o inquérito agora, depois do mês de março e de abril, que foram 2 meses de pico de pandemia, nós vamos poder aferir também, então, de que forma está a chamada prevalência da doença na cidade. Quantas pessoas já tomaram contato com a doença, né? Como você disse, o último inquérito, nós ultrapassamos 25%, 26% de prevalência, né? Com intervalo de concorrência, isso pode ter chegado a mais de 30%. Nós estamos fazendo agora os inquéritos de todo esse levantamento nos 96 distritos da cidade, com 2 testagens, né? O que é muito importante, o teste sorológico e o ELISA, o que nos dá uma capacidade, uma precisão muito grande de poder avaliar e determinar quem já tomou contato com o vírus ou não. E, a partir daí, estabelecer as estratégias de saúde, segmentos da sociedade onde a pandemia mais cometeu agravamentos, regiões da cidade, situação econômica das pessoas, enfim. O inquérito é muito importante, a gente deve concluir agora nessa próxima quarta-feira. Secretário, nesses testes é possível identificar os casos de reinfecção e também aqueles casos em que o contágio se deu pela variante, pela P1, por exemplo? Não, Fio, o que nós fazemos é o seguinte, a gente faz a testagem para verificar se a pessoa teve ou não a Covid. Nós já fizemos o estudo que pôde detectar, junto com o Instituto de Medicina Tropical da USP, nós fizemos uma avaliação no início do mês de março que apontou que 64,4% das cidades
das pessoas da cidade foram contaminadas pelo P1 e 7,8 contaminadas pelo vírus, pela cepa do Reino Unido, né? Então, mais de 70% das pessoas aqui contaminadas na cidade já eram por essas duas novas variantes, né? Esse foi o estudo que a gente fez no mês de março. O inquérito sorológico agora, ele apenas determina a quantidade de pessoas que teve contato com o vírus, o que também é muito importante, porque ao lado da vacinação, a gente passa a ter uma noção muito precisa de quem já foi imunizado e quem já teve efetivamente contato com a doença. Secretário, os postos de vacinação, vamos falar agora sobre vacinação, né? Os postos de vacinação drive-thru estão fechados temporariamente, mas os idosos acima de 64 anos podem se vacinar nas UBSs da capital paulista. Qual deve ser o próximo grupo a ser atendido pela campanha de imunização contra a Covid-19 no município de São Paulo? E também, como é que o município tem buscado aquelas pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina? Olha, na quinta-feira, dia 29, a gente abre, então, novamente os drive-thrus para vacinação das pessoas com 63 anos. As UBSs também vão fazer esse atendimento. As pessoas que estão tomando a segunda dose, hoje a gente concentra toda a vacinação de segunda dose apenas nas unidades básicas de saúde. Nós já administramos aqui na cidade mais de 3 milhões de doses e cerca de menos de 3% das pessoas não foram tomar a segunda dose, cerca de 80 mil pessoas. Nós já localizamos 15 mil dessas pessoas, fizemos uma busca ativa, estamos indo na casa dessas pessoas vaciná-las. A grande maioria são idosos que se esqueceram de tomar a segunda dose, adoeceram durante a primeira e a segunda dose, moram sozinhos. Por isso que a gente está fazendo uma campanha, a Prefeitura de Rádio, para estimular todo mundo que tomou a primeira dose não deixar de procurar e tomar a segunda dose. Mas estamos também fazendo essa busca ativa, que é muito importante para localizar as pessoas que esqueceram de tomar a segunda dose. Secretário, para encerrarmos, vacinação contra a gripe. Essa prossegue nas escolas? Como é que está a adesão? Olha, prossegue nas escolas também. Agora estamos vacinando, você sabe, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, mães que estão amamentando, profissionais de saúde. A prioridade é vacinar de Covid. Se a pessoa se vacinou de Covid, deve se vacinar da gripe 14 dias depois. E a influenza, a gripe, nós estamos vacinando apenas nas escolas, para exatamente não haver cruzamento com as pessoas que estão sendo vacinadas para o Covid nos postos de saúde e também nos megas drive-thrus. Muito importante, vocês saberem que há uma adesão grande e nós estamos fazendo também uma atualização da carteirinha vacinal. Muitas mães deixaram de vacinar seus filhos no ano passado por causa da Covid e agora, quando estão indo vacinar pela gripe, a gente aproveita para fazer uma atualização da carteirinha vacinal. Muito bem, falamos aqui no Band News São Paulo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, bom dia.